Que fala sobre o alegado acordo de paz em Gaza. Mafalda Anjos critica as declarações de Nuno Melo sobre a flotilha humanitária. António Vilela revela que o juiz Ivo Rosa foi investigado durante 3 anos. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar sobre voto útil. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Vamos começar por uma das notícias da semana. A perspectiva de existência de um acordo de paz em Gaza, uma coisa negociada pelos Estados Unidos de Donald Trump com Israel e alguns países árabes. Miguel Szymanski fez uma análise deste assunto que vamos ouvir. E o que podemos esperar é que Netanyahu comece por aceitar os 21 pontos, é isso que ele tem feito. Este é já o quarto encontro que ele tem este ano com Donald Trump. Quando foi o primeiro encontro, estava em curso o genocídio em Gaza. No segundo encontro, o genocídio continuava, também no terceiro e agora no quarto. E não é previsível que quando houver um quinto, sexto e sétimo encontro entre Donald Trump e Netanyahu, que a situação seja substancialmente diferente. Pelo menos não com este governo israelita. Com outro governo israelita, talvez. Mas Netanyahu tem sempre cedido à pressão diplomática, porque sabe que Donald Trump, no início do ano, ainda queria expulsar os palestinianos de Gaza e fazer uma Riviera, e depois encontra-se com os líderes árabes, que aconteceu a semana passada, e de repente subscreve a tese de que tem que haver uma paz e que os palestinianos têm de poder voltar às suas casas, que se tem de avançar para um Estado palestiniano, que o Hamas terá de sair do poder, mas que os seus representantes deverão ter uma espécie de amnistia ou um sítio seguro para onde se possam retirar. E tudo isso contraria os objetivos declarados de Netanyahu. Netanyahu disse claramente que não admite a formação de um Estado palestiniano. Tem em curso a anexação da Cisjordânia. Aliás, 2 dos seus ministros, que são aqueles que o ameaçam fazer cair, vivem na Cisjordânia em colonatos ilegais. E continuam precisamente os não vai ataques. poder aceitar. E continuam precisamente os ataques em Gaza. Ora bem, e sim, continuam os ataques em Gaza. Nuno, este suposto acordo de paz aparentemente não tem pés para andar. É o que parece que a conclusão que se tira destas declarações. Bom, as declarações são antes assim, são no dia do acordo e as coisas vão-se mudando, mas há coisas interessantes que esclarecem a dificuldade do processo. Primeiro, consta que os 21 pontos que foram negociados com os países árabes não foram os mesmos 21 pontos que foram ditos na conferência de imprensa de Trump, por Trump, ao lado do primeiro-ministro israelita. E, simultaneamente, no dia seguinte, o primeiro-ministro israelita já não aceitava um dos pontos que constava, que era a formação de um Estado palestiniano e, portanto, a existência de 2 Estados na região. De qualquer forma, o Hamas veio responder positivamente, como tem feito na maior parte dos acordos, vem dizer que sim, contestando alguns aspectos que parecem de ser indiscutíveis ou de algum bom senso. Quer dizer, aspectos complicados e aspectos de bom senso. Bom senso é, o acordo não previa que os palestinianos tivessem voz. Não é? Os palestinianos não iam negociar nada. Negociavam os Estados Unidos, Israel, os países árabes, e os palestinianos não tinham representação, nem iam dirigir durante muitos anos, até ao infinito, o seu próprio país. Iria dirigir Donald Trump e Tony Blair, e uns tecnocratas. Segundo aspecto não menos importante, se por um lado se dava um prazo para a libertação dos reféns, por outro lado não se dava nenhum prazo nem para a libertação dos prisioneiros palestinianos nas cadeias, nem para a retirada de Israel. E o Hamas vem contestar o desarmamento total, dizendo que os palestinianos têm direito a manter armas de autodefesa. Mas, de qualquer forma, neste momento, como se diz, a bola está do lado dos israelitas. E isso sempre foi da mesma maneira. Os israelitas sempre arranjaram uma forma de dizer que o acordo que, entretanto,
estava sobre a mesa não era aquele que eles tinham assinado. E como disse o Miguel, tivemos 4 encontros com o Trump, do primeiro, segundo, terceiro e quarto continuaram a exterminar palestinianos, e é provável que no quinto, sexto e sétimo continuem. Agora vamos ver se a pressão, porque há aqui um dado novo que é a Organização dos Países Árabes e Islâmicos, tem um papel de levar Trump a arranjar uma solução de paz, porque a diferença desta proposta é que as anteriores eram propostas de cessar-fogo e esta é uma proposta de paz, ou supostamente uma proposta de paz. Mas não há paz sem conseguir resolver os problemas da região, e com isto acabo. Eles não começaram a 7 de outubro, os problemas da região e da religião também, não começaram a 7 de outubro, como são muito anteriores e advêm do facto dos palestinianos não terem direito a ter uma terra e uma pátria. Paulo, tens esperança que isto resulte, apesar de tudo, apesar destas dificuldades todas? Não, não. Eu acho que este foi mais um encontro para o boneco, não é? Porque, entretanto, o Hamas já disse que está disposto a negociar o dito plano de paz, porque eu não acho que seja um plano de paz, mas isso não impediu Israel de continuar a bombardear Gaza, não é? Nós estamos aqui a gravar sábado de manhã e ainda em instantes abri as notícias e havia mais um bombardeamento com pelo menos 9 mortos. Portanto, não percebo, nos termos em que se está a discutir supostamente um caminho de paz, como é que Israel continua a implementar esta política genocida. Enfim, estive a ler o designado Plano para a Paz, não é? Que não mais é, do meu ponto de vista, do que um plano de controlo e de branqueamento até daquela que é a política genocida que está a ser seguida por Israel, orquestrada com a cumplicidade dos Estados Unidos. Portanto, é risível que estejam os dois senhores da guerra ou das guerras aqui a fazer de conta que há aqui uma proposta para resolver esta situação. E aquela ideia que o Nuno já trouxe, não é, da criação de um organismo internacional para gerir a Palestina, acaba por confirmar esta lógica de que não há intenção nenhuma de entregar o controlo a um Estado palestiniano, e ainda para mais trazendo Tony Blair para o terreno. Portanto, é reveladora esta falta de compromisso. Este é, aliás, um dos pontos que o Hamas entende e bem que tem de ser revisto, portanto, que isto não pode ser entregue, enfim, a estes senhores coloniais, mas que tem de ter aqui uma dimensão de integração daquelas que são as forças nacionais, digamos assim, as vozes nacionais, e isso não está sobre a mesa. Chama ainda a atenção por uma referência no plano que confirma a desproporção da resposta a 7 de outubro, neste caso em concreto, em que Israel admite, não é, que tem detidas crianças. Portanto, naquela referência à libertação de reféns, fala-se inclusivamente de crianças que foram detidas, portanto, no âmbito daquela ofensiva. Diz? Crianças e sem culpa formada, cerca de 1000. Pois, também pronto, tenho alguma dificuldade também conseguir colocar as criancinhas aqui no pacote dos culpados, mas sim. E depois aquela referência que por cada refém que Israel entregar vai devolver os restos mortais de 15 habitantes de Gaza. Portanto, isto revela bem esta desproporção que nós temos aqui. E depois, termino só dizendo também, até porque é um tema que tem estado na ordem do dia por causa da flotilha, desta questão da ajuda humanitária, que também vem lá uma referência que justamente, mais uma vez, reforça esta indisponibilidade que Israel tem expressado de cumprir seja o que for para que, de facto, nós consigamos chegar a uma paz, porque a questão da ajuda humanitária, há uma referência no plano a uma quantidade, a uma série de pressupostos que deveriam ter sido cumpridos desde janeiro, portanto estamos aqui a falar de janeiro, e que ainda não foram, e que o plano volta a trazer isso, portanto volta a, de alguma forma, manifestar algum interesse, alguma disponibilidade para viabilizar essa entrada de ajuda humanitária, que está decidida desde o início do ano, ou que foi acordada desde o início do ano. Portanto, isto para mim é mais um empata, é mais uma etapa para empatar este processo, porque nesta fase em que, enfim, mais Estados reconheceram o Estado da Palestina, era importante, Netanyahu sentiu que era importante pousar mais uma vez ao lado de Trump como alguém que está disponível para trazer a paz para a região. Eu tenho pouco a adiantar, a não ser que, apesar de tudo,
parece-me que a situação está a criar contradições internas no próprio Estado de Israel. Cada vez há mais israelitas, digamos, a protestar contra a situação que se está a viver. E também não é, apesar de tudo, indiferente que Donald Trump tenha feito a evolução que fez e os Estados europeus, mais recentemente, tenham feito a evolução que fizeram. Apesar de tudo isto, cria contradições do lado que tem apoiado Israel, que a prazo poderão, pelo menos, fazer suster a violência do genocídio que está em curso e, de alguma forma, poder vir a acalmar um bocadinho aí a situação. Mas o essencial, que seria criar condições, como vocês disseram, para que houvesse uma paz consistente e justa e, sobretudo, que desse uma via clara de criação do Estado palestiniano, criado pelos palestinianos e gerido pelos palestinianos, isso, de facto, parece estar muito longe e muito duvidoso de se vir a conseguir. Eu lembro que logo na hora seguinte à declaração e à apresentação de Trump e de Netanyahu deste plano de paz, com as incongruências que o Nuno já referiu, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel veio logo dizer: basta o Hamas não aceitar um dos pontos que isto termina tudo. Portanto, de facto, a boa vontade à volta disto. O Hamas, que nem sequer tinha sido ainda consultado sobre o texto que estava ali a ser apresentado, parece-me, de facto, digamos, uma vontade de negociar muito grande, independentemente daquilo que se pensa do Hamas e daquilo que se possa condenar em relação à ação que eles fizeram a 7 de outubro. A realidade do terreno é que eles estão lá e a razão da guerra tem a ver com eles e, portanto, têm que ser ouvidos. Não há motivo nenhum para que não se tente esse esforço, e o próprio Donald Trump o reconhece esta manhã dizer que, depois da resposta do Hamas a dizer que aceitava o grosso do acordo, mas que ainda tinha alguns detalhes para discutir, veio pedir a Israel para suspender imediatamente os ataques a Gaza e, pelos vistos, Israel fez orelhas mocas ao próprio Donald Trump. Mas, enfim, vamos ver como isto evolui. Entretanto, por cá, este tema também criou alguma atenção por causa da questão da flotilha humanitária que se dirigiu a Gaza para dar ajuda àquelas pessoas e Israel ter prendido ou detido todas as pessoas que estavam envolvidas nisso, incluindo 4 portugueses. O Ministro da Defesa, Nuno Melo, veio dizer coisas complicadas sobre este assunto. Eu vou citar algumas das frases para contextualizar a declaração da Mafalda Anjos, que a seguir vamos ouvir. Disse Nuno Melo que constata que a iniciativa da flotilha foi uma iniciativa panfletária que considera irresponsável e que se trata de um apoio ao Hamas, uma organização considerada terrorista pela União Europeia, e por isso criticando a dirigente do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e os outros portugueses que lá estão presos por terem feito esta ação, dizendo que o Hamas provocou 1.200 mortos e fez 251 reféns e que por isso esta iniciativa não faria sentido. Sobre isto, Mafalda Anjos respondeu o seguinte: dizer que politicamente achei um desastre Mariana Mortágua ter ido nesta flotilha. Acho que foi mau para o Bloco de Esquerda e acho que foi mau para a missão. Este tipo de missões humanitárias, quanto menos politizadas forem, mais, obviamente, sendo ativismo também, mais relevantes se tornam e mais incontestáveis e menos criticáveis são. O facto de Mariana Mortágua ter ido complica, eu acho, as coisas para tudo isto. Um equívoco que eu tenho visto ao longo destes últimos dias é várias pessoas dizerem, nomeadamente deputados do Chega, que Mariana Mortágua já não é deputada. Atenção, Mariana Mortágua continua a ser deputada, apesar de ser uma deputada e isso nunca foi questionado, com o seu mandato suspenso. No governo. Isto tem sido dito frequentemente e, como nós bem sabemos, narrativa que vai as passando narrativas e então impõem-se. Convém esclarecer. Convém esclarecer. Continua a ser deputada e, portanto, tem privilégios, de certa forma, nesse sentido. E é preciso distinguir, e termino já, é preciso distinguir o que são simpatias políticas por Mariana Mortágua ou pelo Bloco de Esquerda e o que deve ser o apoio inequívoco e totalmente isento de quaisquer orientações ideológicas ou políticas a qualquer cidadão que se apresente numa condição dessas. E acho que isso faltou totalmente nas declarações que foram absolutamente lamentáveis do nosso ministro Nuno Melo, que mais uma vez não percebe as funções que ocupa e mais uma vez veio dizer que
veio tirar-se claramente para fora de pé e veio dizer que esta era uma iniciativa humanitária. Paulo com Rangel apoiantes disse hoje que do Hamas. Nuno Melo Isso. aí falaria enquanto presidente do CDS e não enquanto ministro da Defesa. São fatos não difíceis de não despir e há vestir. dois fatos, lamento imenso. É grave e coloca em risco estas pessoas que lá estão, cidadãos portugueses que lá estão. É muito grave. Sim, senhor. Vou começar por ti, Paula. Achas que a Mariana Mortágua não devia ter ido? Primeira pergunta. E segunda pergunta, o que é que achas das declarações de Nuno Melo? Então vamos começar então pela Mariana Mortágua. Eu não subscrevo as críticas que têm sido dirigidas a Mariana Mortágua por integrar esta flotilha. Entendo que um cargo político não deve ser sinónimo de subtração de direitos de participação, porque por essa ordem de ideias nenhum deputado se pode mobilizar para uma iniciativa da sociedade civil, sob pena de politizar essa iniciativa. Quer dizer, isto para mim não faz sentido. Acho que esta ideia de que todos devem ficar acantonados nas bolhas partidárias em que se movem ou noutras bolhas partidárias, para mim, vai contra aquela que eu entendo que deve ser a participação cidadã, independentemente daqueles que são os cargos que nós ocupamos. Mas, por outro lado, com ou sem Mariana Mortágua, também parece impossível falar desta flotilha sem politização. Eu não sei o que é que seria, portanto, não é por estar lá Mariana Mortágua que isto é ou não é politizável, não é? Portanto, esta ação humanitária tem lugar por causa da política genocida de Netanyahu, do Estado de Israel. Esta ideia é mau para o Bloco de Esquerda? Eu pergunto porquê. Por Mariana Mortágua estar a agir de acordo com aquilo que tem defendido o seu partido e ela própria individualmente? Se fosse uma deputada de uma outra bancada, teríamos esta contaminação dos discursos em que se alega que os barcos nem sequer transportam ajuda humanitária, portanto, o nível de argumentação vai a este ponto. Portanto, se as pessoas, nomeadamente quem comenta, prefere focar a intervenção em quem segue na flotilha e não nos motivos que infelizmente justificam a sua mobilização, a culpa não é de Mariana Mortágua, seguramente, mas sim desta bússola humana que claramente parece estar avariada, ou que está avariada. E eu incluo Nuno Melo nesta apreciação, porque como muitas das pessoas que têm criticado a flotilha e Mariana Mortágua, ele faz equivaler Palestina e o povo palestiniano ao Hamas. Portanto, esta ação do 7 de outubro, da qual já temos falado inúmeras vezes, não deve ser motivo, justificação para o genocídio ao qual estamos a assistir. Portanto, o que Mariana Mortágua está a fazer é justamente manifestar-se contra esta violação, contra esta barbárie que está a acontecer. Mas, infelizmente e aparentemente, para Nuno Melo, tudo é propaganda, portanto, esta questão do panfletário, e isso diz muito sobre aquilo que o mobiliza, do meu ponto de vista, a estar na política. E não é seguramente a defesa das pessoas, ao contrário do que mobiliza o Bloco de Esquerda e Mariana Mortágua, naquele que é o meu entendimento. Nuno Melo pôs fora de pé? Bom, acho que sim, mas deixa-me dizer duas coisas sobre a primeira parte do depoimento. Eu acho que é completamente ridículo, isto é, a flotilha tinha não sei quantos deputados, não sei quantos senadores, não sei quantos eurodeputados, porque isso é uma forma de pressão política, é uma forma de criar mobilização nas respectivas opiniões públicas e também coloca o Estado de Israel perante pessoas que são eleitas em outros países, ter que atuar de uma forma diferente, pelos vistos não muito diferente, não? Tirando os italianos que foram imediatamente recambiados, os outros continuam numa prisão tristemente célebre pelas suas torturas e assassinatos aos palestinianos. E depois a questão de Gaza e da Palestina é uma questão fundamental do nosso tempo. Nós não podemos estar a assistir a um genocídio em direto e não fazer nada. E é isso que nos convidam. Depois há pessoas como Nuno Melo, que manifestou-se contra o reconhecimento do Estado da Palestina por parte do governo português. Fala do 7 de outubro e esquece que o problema não começou a 7 de outubro, que a ocupação da Palestina, o número de mortos palestinianos é muito superior aos de 7 de outubro antes de 7 de outubro. Quer dizer, em Gaza, o número de vezes que Israel entrou a bombardear, o cerco a Gaza é anterior ao 7 de outubro. E, portanto, perante isto, o que é que faz Nuno Melo? Nuno Melo confunde uma flotilha humanitária que contesta o facto de não ser distribuída ajuda às populações, mas ser distribuída para liquidar as populações. Porque Israel e os Estados Unidos criaram uma fundação que, em vez dos 400 pontos de distribuição de comida, tem 2, e nesses 2
fazem tiro ao alvo às pessoas que vão procurar comida e assassinam as pessoas que vão procurar comida. Portanto, é esta a situação. E Nuno Melo, perante isto, coloca-se a dizer que aquilo é apoio ao Hamas, tendo ainda a graça de, entretanto, se ter vindo a descobrir que o governo português, e nomeadamente o Ministério da Defesa, nada fez com a passagem de armas para Israel para esse mesmo massacre e genocídio. Isto é, o governo português autorizou a passagem de 3 F-35 para Israel para participarem no genocídio. Coisa que o governo... Dizem assim, o governo português podia não saber. Não é verdade. Esses aviões iam passar por a base de Sevilha, americana, em Espanha, e o governo espanhol recusou. E este mesmo governo português, que disse que cortou as armas para Israel, é o mesmo governo que permitiu, aparentemente o Ministério da Defesa desobedeceu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e a uma orientação do governo, mas depois fizeram marcha atrás e disseram que foi um pequeno equívoco. Portanto, um pequeno equívoco é que, na realidade, este governo tem apoiado o genocídio em Israel. Estava a lembrar qual teria sido a posição de Nuno Melo quando deputados, dirigentes políticos portugueses e até um ex-presidente da República embarcaram num navio em direção a Timor para exigir, depois do massacre do cemitério de Santa Cruz, para exigir a independência de Timor. Eu creio que nessa altura Nuno Melo, que estava, aliás, com a Igreja Católica, muito empenhado em que os crimes cometidos pela Indonésia sobre Timor terminassem. Estava-me a lembrar disso. E também me estou a lembrar, já se ele insiste digamos, em limitar a visão deste problema na Palestina ao dia em que o Hamas matou 1.200 pessoas, estou-me a lembrar lembro-me de um filme, de vários filmes sobre os nazis, em que sistematicamente aparecia sempre um general que, quando a resistência fazia um atentado, por cada alemão morto, vamos matar 10 tipos de resistência. E lá se fazia um massacre. Da população. Na população. Aqui a conta já vai em 55. Por cada civil morto pelo Hamas, o Estado de Israel já matou 55 pessoas. É uma desproporção inaceitável. Maior do que a dos nazis. E, portanto, isto é uma coisa que... Claro que as comparações com os nazis são um bocado demagógicas, etc. Mas, francamente, quer dizer, como é que se pode ainda estar nesta posição? Sobretudo uma pessoa com a responsabilidade do Nuno Melo. Como é que se pode estar ainda nesta posição? Quando entra pelos olhos de dentro, que isto é completamente inaceitável. Enfim. Deixa-me fazer uma coisa, só uma coisinha curtinha. É assim, um problema que nós temos em Portugal é que temos a comunicação social colonizada com uma espécie de tolinhos da Mossad, que são os tipos que justificam qualquer ato de Israel. E o que acontece é que isso tem efeitos na opinião pública. Eu acho que a maioria dos portugueses é contra o genocídio, mas na realidade há uma cultura de justificação desse genocídio. Por exemplo, em Espanha, 85% dos espanhóis são contra o genocídio. O que significa que mesmo os eleitores do Vox devem ter muita gente contra o genocídio. E aqui temos uma espécie de futebolização do conflito, em que há um lado que justifica a totalidade dos mortos, os mais de 60 mil mortos, mais de 20 mil crianças mortas, justifica como se nada tivesse a acontecer. E isto é um problema eu creio, há um livro do Karl Kraus sobre os jornalistas produzirem a guerra e justificarem a guerra, que foi feito no tempo da Primeira Guerra Mundial. E eu acho que nós devíamos meditar sobre isso. Isto é, de que maneira estão os jornalistas e os comentadores a justificar todos os massacres que temos visto. Mas tu deste aqui o exemplo do Miguel Szymanski, que, por exemplo, na intervenção dele, ele diz 3 vezes a palavra genocídio, coisa que outros, não dizem. Não? E isso, só por si, é significativo. E eu, apesar de tudo, acho que na questão da Palestina até há mais equilíbrio do que, por exemplo, na questão da guerra na Ucrânia. Mas, enfim. Mas sim, acho que devíamos refletir sobre isso e ver se conseguíamos fazer um jornalismo mais equilibrado, então, em matérias humanitárias, é de facto inaceitável. Vamos então mudar de assunto. Outro assunto da semana foi a decisão, ou a divulgação, aliás, por uma reportagem na CNN, do António José Vilela, de que o juiz Ivo Rosa, que numa fase de instrução do processo que envolve José Sócrates,
anulou grande parte das acusações do Ministério Público e, na sequência disso, acabou investigado durante 3 anos, sem que ninguém soubesse porquê nem qual a razão. Sobre isto, o próprio António José Vilela diz o seguinte. Sobre isto, o próprio António José Vilela explica o seguinte. Só deste, mas todos os processos que visaram os juízes do Tribunal Central, nomeadamente Ivo Rosa, processos criminais e processos disciplinares. Andámos meses atrás destes processos e finalmente conseguimos, este último foi o único que não conseguimos consultar. E a questão que se nos colocou é o que é que este processo tem de tão especial que não nos deixam consultar, seja no Tribunal da Relação, seja no Supremo Tribunal de Justiça. E tentámos consultá-lo, o procurador que tinha o processo disse-nos que estava completamente vedado porque tinha dados sigilosos, dados de caráter pessoal e por aí fora, e nós o que fizemos foi tentar fazer algo que cada vez mais os jornalistas neste país têm que fazer, que é fazer sucessivos recursos hierárquicos, ou seja, à tutela superior do Ministério Público, para tentar aceder a um processo que ainda por cima está catalogado como uma investigação de corrupção, de branqueamento de capitais e que sabíamos que visava já o juiz Ivo Rosa. Depois de muita insistência, de vários meses e por aí afora, fizemos um recurso hierárquico ao Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, honra lhe seja feita, deixou-nos ver 2 páginas de um processo inteiro. Repare-se que nós não queríamos ver o despacho de arquivamento ou o despacho de acusação, queríamos ver o processo inteiro para fazer aquilo que os jornalistas normalmente devem fazer, que é uma fiscalização do processo, não só dos atos que lá estão, mas também do trabalho do Ministério Público, da Magistratura Judicial e dos órgãos de polícia criminal. É isso que os jornalistas devem fazer. E quando nos deixaram ver essas 2 páginas, ainda nos perguntaram, afinal, querem cá vivê-las, mesmo estas 2 páginas, nós solicitámos essas 2 páginas e nessas 2 páginas estão um conjunto de factos que nos permitem, pelo menos, ligar um início de história. Ou seja, que há uma denúncia anónima, que há um conjunto de casos que estão nesta denúncia anónima e que há medidas fortes de intrusão na vida pessoal, na vida profissional deste juiz que têm a ver com a quebra do sigilo bancário e por aí afora. E é isso que nos permite perceber, de alguma maneira, um pouco deste processo, tal como quando ele acontece. Ou seja, este processo acontece em 2021, a decisão é de abril, a decisão da instrução da Operação Marquês é de 9 de abril, e nós, cruzando um conjunto de números dos processos que visaram Ivo Rosa, não só do número deste processo, mas de outros, conseguimos perceber que estes factos e que esta denúncia e que esta investigação decorre ou no início do ano, ou em cima mesmo da instrução da Operação Marquesa. Isto é que nos permite também fazer estas ligações. Ora bem, Nuno, estamos perante um caso de opacidade por parte do Ministério Público e da Justiça em geral? Eu escolhi este tema porque o Pedro Tadeu fez um artigo sobre ele, acabado com um ponto de interrogação, como acabam todos os artigos da opinião do Pedro Tadeu. Mas, basicamente, isto é bastante interessante, porque o segredo de justiça, nós normalmente achamos que o segredo de justiça foi criado para defender os réus, mas é mentira. O segredo de justiça é uma figura da Inquisição para que os próprios não saibam que estão a ser investigados. E, na realidade, depois, com as normas democráticas, ele vai sendo atenuado. Nós temos uma lei 48 de 2007, que afirma que o segredo de justiça deve ser uma exceção e não uma regra, mas aquilo que se verifica em vários destas peças jornalísticas que tem feito o Vilela na CNN é que existem inúmeros de casos em que o segredo de justiça existe e é permanente até ao fim do processo e depois do seu término. O processo não fica público. Aliás, ele diz a certa altura, noutra intervenção, quantas investigações do DCAP não estão em segredo de justiça. E ele responde, se disser 0, está muito perto da verdade. Mas, na realidade, nós temos aqui uma coisa gravíssima, que é um juiz que é investigado por uma denúncia anónima, que no fim de 3 anos se é declarada que não devia sequer ter começado a investigação, porque era completamente espúria, sem provas, é uma espécie de post do Facebook, e para permitir que ele seja escutado, seguido, levantado das suas contas, quando há um princípio constitucional que os juízes, tal como os deputados,
deputados em relação a outros poderes não podem ser retaliados pelas decisões que tomam. São um poder da democracia que tem separação. Isto não quer dizer que um juiz não possa ser investigado caso cometa um crime. Há, aliás, juízes que foram investigados e que foram condenados. Até num célebre caso com o juiz Rui Rangel do Tribunal da Relação. Portanto, há investigações de juízes. Agora, esta parece ser demasiado ligada à questão do despacho de pronúncia da Operação Marquês e parece ser uma espécie de retaliação do Ministério Público e torna-se assustador porque não é possível os cidadãos, os jornalistas e o próprio investigado poder saber as razões e poder julgar se essa investigação é legítima ou ilegítima, se configura um normal funcionamento da justiça ou se é de facto um ataque à democracia. Paula, preocupa-te esta situação? Sim, e eu aqui, até pegando no final do comentário que nós fizemos antes sobre o jornalismo, não é? Parece-me importante sublinhar que nos deve preocupar a facilidade com que se condiciona a atuação dos jornalistas com estas barreiras administrativas, não é? Nós vemos na nossa sociedade uma depreciação da profissão, que está bastante descredibilizada, também muito a partir do espaço documentário, mas se é verdade que não é possível atribuir o estado em que se encontra o jornalismo a um único fator, é importante que se perceba que o exercício da profissão implica muitas vezes esta insistência e persistência que o Vilela está aqui a partilhar e que apenas uma minoria tem a capacidade de garantir, porque quem é que pode estar meses e meses a fio à espera e a insistir, não é? São pouquíssimos. E depois também aqui pela descrição que é apresentada percebe-se que, enfim, há uma intencionalidade de condicionar o trabalho jornalístico, não é? Quando se diz que até estavam à espera, até perguntaram se queriam ir ver aquelas 2 páginas, é porque, do meu ponto de vista, há aqui uma ideia de que, ok, não vamos deixar ver o processo, vamos dar aqui duas páginas, e eles vão dizer que não querem, e provavelmente depois até vão parar e vão requerer noutros termos, e vamos ganhar aqui, não sei se mais tempo, até essas 2 páginas, também elas não existirem. Mas isto é gravíssimo, é uma expressão de uma falta de cultura democrática, de um atentado ao Estado de Direito, enfim, e é igualmente gravíssimo, obviamente, que ao abrigo de uma denúncia anónima, conforme o Nuno já referiu, alguém fique 3 anos sob vigilância e tenha a sua vida esmiuçada, porque dá a ideia de como não se conseguiu confirmar aquelas que eram as alegações, então vamos ficar à espera que se confirmem, vamos dar aqui algum tempo, ficar aqui à escuta, à espreita. E depois acresce a esta intervenção, que eu considero profundamente abusiva, que estamos aqui a falar de um juiz, não é? E ao que tudo indica, enfim, se um de nós estiver desagradado com a atuação de um magistrado, pode perfeitamente apresentar uma denúncia anónima e depois logo se vê no que é que vai dar. Eu não conheço os termos da denúncia, quão substantivos eram, mas custa-me entender que se leve 3 anos a escrutinar a vida de uma pessoa para se concluir que não havia fundamento para a investigação. 3 anos para isto. Há, sem dúvida, uma tentativa, do meu ponto de vista, de condicionar a atuação judicial e é importante perceber quem está por trás dela e combater essas tentativas de apagamento que contribuem para esta erosão de um dos pilares da nossa democracia. O juiz Ivo Rosa não teve só este processo, também teve processos no Conselho Superior de Magistratura, enfim, mas tudo isto na sequência das decisões que tomou em relação à Operação Marquês. E esta denúncia anónima, segundo aquilo que o Vilela publicitou, aparentemente é de facto uma denúncia que não tem a acompanhar qualquer sustentação, qualquer elemento de prova que justifique prolongar isto por 3 anos, como a Paula estava a dizer. E daí esta discussão. É óbvio que um juiz pode e deve ser investigado se há uma suspeita ou se houver uma denúncia sustentada, minimamente, em que o Ministério Público, atenção, temos que ver isto, que isto pode haver aqui qualquer coisa. Aparentemente, segundo aquilo que o Vilela tem divulgado, digamos, o Ivo Rosa não foi tratado como um cidadão qualquer, foi tratado como um cidadão especialmente perigoso. E isso é que é completamente inacreditável, porque cheira de facto a retaliação. E de facto também o anúncio não só de que o processo está completamente fechado a 7 chaves e que ninguém o pode consultar, nem o próprio visado, e que vai ser destruído em breve, salvo erro, até já tem data marcada para a sua destruição,
Quer dizer, isto é esconder Não, aquilo que já se... tinha data marcada. Ou já tinha data marcada, quer Já dizer, tinha portanto, marcado e não foi destruído. isto é mesmo, digamos, tentar impedir que se saiba que isto foi feito. E, portanto, é completamente inaceitável. A justiça não pode ser opaca. Há uma fase em que ainda se admite, sim senhor, eu já dou de barato a questão do... Oh, aliás, há uma coisa curiosa, quer dizer, o Ministério Público, afinal, sabe defender o segredo de justiça quando quer. A quantidade de vezes que arguídos que foram inicialmente investigados e depois até acabaram por as suas investigações não chegarem a lado nenhum, ou darem condenações completamente ridículas, que viram a sua vida defasada nos jornais porque o segredo de justiça não foi defendido. Afinal, é possível haver investigações em Portugal em que o segredo de justiça é mantido mesmo até ao fim, até o momento da destruição do processo. E, portanto, é também muito curioso que o Ministério Público consiga fazer esta defesa de algo que certamente muitos jornalistas andariam à caça, que era o que é que se passa com a investigação em Ivo Rosa. É tudo, digamos, para citar aí um populista de serviço, é uma vergonha. E não me parece que isto deva passar em claro. É evidente que vivemos um momento político muito especial. É evidente que o julgamento de José Sócrates é algo que tem que ser feito, que tem que ser concluído. É inacreditável como é que demora tanto tempo. Tudo isso é verdade. Muitas das decisões do Ivo Rosa sobre José Sócrates serão eventualmente muito discutíveis e poderão até ser muito contestáveis, mas ele exerceu o direito que um juiz tem de decidir em consciência e não pode ser classificado suspeito por corrupção só porque acham estranha a decisão dele. E basicamente foi isto que aconteceu. E isto é importante porque isto significa que qualquer juiz que no futuro venha a confrontar o Ministério Público com as suas dificuldades vai ter medo de ser investigado. De ter, por exemplo, os seus telefones, as suas chamadas telefónicas escrutinadas, saber com quem é que falou. Não é algo que me parece que ultrapassa o bom senso. Já não digo, já nem digo o dever de cumprir as regras democráticas, é o bom senso do Ministério Público nesta questão e da própria Procuradoria-Geral da República, que não atalhou esta questão e não a resolveu antes que ela tomasse esta dimensão. Enfim, não sei se querem dizer mais alguma coisa, senão passamos ao nosso papel selado. E trago aqui um artigo de Daniel Oliveira, em que ele critica a decisão do PCP de excluir das coligações à esquerda nas próximas autárquicas, apesar dos convites que terão sido feitos para que isso ocorresse em Lisboa. Ele sublinha que, ao contrário de outros partidos, os comunistas recusam entendimentos em todos os concelhos, mesmo em casos em que poderiam liderar frentes amplas contra a direita, ou em Loures contra Ricardo Leão, e contra o próprio Chega. Considera contraditório justificar esta opção do PCP com a viabilização dos orçamentos do PS, lembrando alianças anteriores com o PSD em várias autarquias, e conclui que o PCP retirou da experiência da geringonça, quando se aliou com o PS e o Bloco de Esquerda para permitir um governo do Partido Socialista, que a ideia de compromissos políticos enfraquecem o partido e que essa posição de não fazer coligações, não fazer alianças, abre espaço ao avanço da direita no momento em que Lisboa enfrenta uma crise social e urbanística sob Carlos Moedas. O texto termina falando nas consequências suicidárias desta fragmentação da esquerda. Vou começar então pelo Nuno. Qual é a tua opinião sobre este artigo, Daniel? É um artigo interessante, mas eu acho que tem um conjunto de coisas que estão mal esclarecidas. Por exemplo, as coligações vodka laranja, elas não existiram. O PCP nunca fez uma coligação para as urnas com o PSD. O que acontece é que no sistema eleitoral português nós elegemos vereadores. E esses vereadores, quando não há uma maioria de uma força política, podem ou não aceitar pelouros. Por exemplo, o Partido Socialista nunca aceita pelouros em câmaras do Partido Comunista, o que torna necessário recorrer a outras forças, dentro de um programa, dentro de um orçamento, que possam participar. Mas isso é diferente de fazer uma aliança com a direita. É como se tivéssemos num movimento associativo uma lista que tivesse vários elementos de várias ideias. Depois é a questão do voto útil. O Daniel fala do caso de 2015, que ele foi favorável
à candidatura de Miguel Portas, contra a candidatura de João Soares, porque João Soares estava determinado o ciclo que tinha sido aberto por Jorge Sampaio. Esquece de dizer que nessa altura também havia uma coligação de esquerda, porque tinha o PCP e os Verdes junto do PS, e também esquece de dizer que foi eleito Santana Lopes, que é aquilo que ele acusa à questão. Portanto, eu acho que o voto útil é útil para o eleitor. Se um eleitor está convencido que uma pessoa e uma força política tem um melhor candidato, que o seu programa é um programa mais consequente e menos contraditório, deve votar nessa força política. Porque, de outra maneira, o que a gente vai ter é o país dividido em duas forças políticas. E se calhar acabamos com a direita e a extrema-direita a disputarem as câmaras porque não há a afirmação de projetos alternativos. Aquilo que é a discussão do PCP e a posição do PCP sobre não ir na candidatura do PS tem a ver com a análise que o PCP faz do papel do Partido Socialista, na Câmara de Lisboa, isto é, o Partido Socialista, a política de gentrificação, a política de expulsão dos moradores mais pobres, toda a política de turistificação e a política de negócios imobiliários foram criados pelo Partido Socialista. Dir-se-á, mas esta candidata é diferente. Está bem, mas então teria que fazer a crítica dessa política e não o fez. E, por outro lado, também é verdade que nos últimos 4 anos, se Moedas governou como quis, na maior parte dos casos, foi porque o Partido Socialista votou a favor. E agora vamos ver, porque é que há este drama tão grande em Lisboa e não acontece nos outros sítios? No Porto, as sondagens também dão um impacto técnico entre Pizarro e Pedro Duarte. Mas ninguém critica o LIVRE e o Bloco de Esquerda não terem aceitado fazer lista com o Partido Socialista, embora os seus votos dessem provavelmente a maioria garantida a Manuel Pizarro. Quer dizer que isso valoriza a existência de projetos autárquicos alternativos e não apenas a disputa de uma pessoa. E simplesmente isto em todo o país há coisas que são contestáveis. Isto é, nós fazer uma aliança com o Partido Socialista, que é o mesmo Partido Socialista que se alia com o PSD em Santiago de Cacém para derrotar o PCP na Câmara. Ou justificar que é normal que se aprovem orçamentos de Moedas quando o Partido Socialista não aprovou orçamentos das câmaras do CDU no Seixal, em Setúbal, em Évora, etc. É não julgar politicamente as coisas. Portanto, do meu ponto de vista, eu vejo a utilidade do voto não apenas na criação de uma diferença entre duas personalidades, mas uma questão de uma afirmação política. Porque se achamos que Lisboa deve ter uma governação diferente, ela tem que fazer o seu caminho e vai ser derrotada muitas vezes até provavelmente tornar-se vitoriosa. E é isto que é, do meu ponto de vista, importante. Acho que é errado da parte da candidatura liderada pelo Partido Socialista, por um lado, abafar a existência do Bloco de Esquerda e do LIVRE nessa candidatura. E segundo, é errado concentrar os seus ataques em relação à candidatura do PCP e dos Verdes, porque na realidade o que aconteceu nas eleições passadas foi que o Partido Socialista perdeu 27 mil votos. E com esta coligação tem supostamente mais 10 mil votos. Portanto, a sua afirmação e a afirmação do seu programa seriam bastante mais eficientes do que o ataque à existência do PCP na Câmara Municipal de Lisboa. Paula. Olha, eu começo logo por dizer que adoraria que existisse uma frente unida de esquerda em todos os municípios e que, infelizmente, não é essa a realidade que nós temos. Não vejo utilidade nenhuma nestas acusações que têm surgido nos últimos dias, nas últimas semanas, também a partir de algumas notícias que acabam por insistir nesta ideia de culpabilização do Partido Comunista em função daquele que for o desfecho dos resultados eleitorais em Lisboa. Portanto, esta discussão está a ser muito feita a partir de Lisboa, porque há uma campanha a decorrer. Portanto, se não conseguimos, enquanto pessoas que estão na rua e que estão a ocupar o espaço público, se não conseguirmos demonstrar, conforme diz Daniel Oliveira no seu artigo, que este é o pior presidente da Câmara de Lisboa de sempre, não é? Se a campanha liderada por Alexandra Leitão não conseguiu fazer isso, não me parece que seja justo, de maneira nenhuma, estar a apontar depois o dedo a quem não aceitou se coligar
também nesta frente de esquerda. Enfim, sublinho que adoraria que estivéssemos nesse momento em que não fosse essa a discussão, mas estivéssemos de facto aqui a gizar estratégias que nos permitissem combater as diferentes frentes de direita que estão a ganhar terreno e com uma penalização muito grande para aquelas são as condições de vida das pessoas, em vez de estarmos que eu considero que é importante que tenhamos estas discussões, mas gostaria que elas não fossem feitas no espaço público da forma como elas têm sido feitas. Enfim, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Espero, de facto, que Carlos Moedas não seja reeleito Presidente da Câmara de Lisboa. Vamos ver o que é que acontece, dia 12 de outubro. É já para a semana, não é? É já para a semana. Sim. Eu gostava de dizer uma coisa. O PCP não é uma tendência ou uma ala esquerda do Partido Socialista. E, portanto, tem autonomia, é mais velhinho até que o PS, bastante mais, tem uma vida política muito diferente e defende ideias muito diferentes das do PS. Mas, em 2 ou 3 momentos da vida pública portuguesa, na democracia portuguesa, o PCP apoiou o Partido Socialista em momentos em que considerou que, de facto, era a hora, porque a direita, sobretudo a extrema-direita, ia ter uma ascensão completamente incontrolável. E fez isso com Mário Soares e fez isso no apoio que deu ao governo de António Costa. Mas também, depois do apoio do governo de António Costa, quer durante a Covid, quer durante, em que, por exemplo, muitos socialistas foram dizer sobre a organização que o PCP fez da Festa do Avante, coisas que punham os comunistas ao lado de assassinos em massa. Quer depois nas reações sobre aquilo que o PCP disse quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em que, mais uma vez, os comunistas foram qualificados como pessoas sanguinárias e insensíveis e que depois de todos os insultos que as pessoas do PCP foram levando, estão à espera que não haja uma desconfiança por parte dos comunistas em relação àquilo que vem do lado do PS. Eu acho que não compreendo muito bem essa reação. Depois, é preciso que haja diversidade, porque, como o Nuno disse, é que se nos aliamos em todos os momentos para vencer o centro-direita e a direita, isto acaba com um sistema parecido com os Estados Unidos, em que há 2 partidos, uma bipolarização, e isso tende a tornar o sistema mais corrompido, a tornar o sistema mais permeável a influências económicas sobre a política que não são, de maneira nenhuma, aceitáveis para os comunistas portugueses. E, finalmente, há outra coisa que me parece, e peço desculpa por dizer isto que vou a seguir, porque serei suspeito, mas depois, quer dizer, o João Ferreira é tão melhor candidato que todos os outros que também não percebo como é que a falta que faria o João Ferreira numa campanha destas. E, portanto, não me parece nada irrazoável nesta situação que o PCP tenha tomado a decisão que tomou, sobretudo pelas razões já apontadas pelo Nuno. Mas sim, há de haver uma altura, provavelmente, com a evolução política que está a acontecer, em que se calhar um dia vamos precisar novamente de, excepcionalmente, criar condições políticas para que haja uma aliança à esquerda, mas é preciso que essas condições políticas resolvam estes problemas que foram criados desde que a geringonça terminou e chegamos à situação atual, porque passar outra vez por uma experiência em que, por exemplo, o mundo do trabalho não é defendido num compromisso político em que o PCP está envolvido, não é coisa aceitável para o Partido Comunista Português. Por exemplo, não se ter revertido no tempo da geringonça a situação da contratação coletiva, parece-me algo que é inaceitável para um comunista, porque a relação entre o trabalho e o capital está tão desequilibrada para o lado do capital que nem no tempo da geringonça se conseguiu resolver isso. E isso não é uma experiência que os comunistas aceitam passar outra vez sem
sem ter o mínimo de garantias de que coisas básicas terão que ser resolvidas antes de se avançar. Enfim, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Também achei profundamente infeliz, na argumentação apresentada por Daniel Oliveira, a equiparação, de alguma forma, ao Chega. Portanto, acho que isso é deplorável, esta ideia de que o único partido que também não se coliga nas autárquicas é apenas o Chega. Sinceramente, não vejo em que é que isto contribui para alguma unidade de esquerda que Daniel Oliveira defende e aquela que ele aparentemente está aqui a querer trazer para o centro da sua reflexão. Muito bem, e assim cá terminamos as nossas conversações de hoje. Voltamos para a semana. E votem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.